Olá, amigo do Radar Espírita. Você já ouviu falar de Nosso Lar? De André Luiz. Hoje você vai descobrir os segredos pouco revelados dessa colônia espiritual, a colônia espiritual. Nosso Lar é uma das mais conhecidas descrições do mundo espiritual no Espiritismo, revelada pelo espírito André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro homônimo, publicado em 1944. Essa colônia representa uma cidade de transição, onde espíritos desencarnados recebem auxílio, educação e oportunidades de evolução antes de prosseguirem em sua jornada espiritual. Fundada em meados do século XVI por portugueses desencarnados no Brasil, Nosso Lar é um exemplo de organização espiritual que reflete princípios de trabalho, caridade e progresso moral. Segundo André Luiz, ela não é um paraíso eterno, mas um local de aprendizado e regeneração, habitado por cerca de 1 milhão de espíritos na época da narrativa. No livro Nosso Lar, André Luiz descreve sua chegada à colônia após um período de sofrimento no umbral, destacando o contraste entre o caos das regiões inferiores e a harmonia organizada de Nosso Lar. Ele narra: branda claridade inundava-lhe todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. Essa luz suave e constante simboliza a paz espiritual, iluminada pelo mesmo sol e lua que vemos na Terra, mas em uma vibração superior. A colônia foi fundada por espíritos portugueses distintos que, após o desencarne no Brasil colonial, uniram esforços para criar um refúgio de trabalho e socorro. Localiza-se na ionosfera terrestre sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e Itaperuna. Ela fica acima do umbral, região de sofrimento e purgação, e abaixo das esferas mais elevadas, servindo como ponte de transição. André Luiz explica que Nosso Lar é apenas uma das muitas colônias espirituais existentes, como a Alvorada Nova, e que cada uma tem particularidades baseadas na hierarquia moral dos habitantes. Nosso Lar é organizada em formato de estrela de 6 pontas, com a governadoria no centro, de onde partem ramificações para os 6 ministérios. A cidade é cercada por um muro alto coberto de trepadeiras floridas e graciosas, equipado com baterias elétricas que emitem dardos magnéticos para a defesa contra invasões do umbral. André Luiz descreve vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. A arquitetura mistura elementos terrestres com avanços espirituais. Edifícios hospitalares como o que André Luiz vê ao chegar, com abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas. Casas residenciais graciosas, cercadas de jardins coloridos, praças centrais com capacidade para 1 milhão de pessoas, parques como os salões verdes, com árvores acolhedoras para conferências, e o campo da música, onde a beleza musical eleva os espíritos. A natureza é aprimorada. Árvores maiores, pomares fartos, jardins deliciosos, cores mais harmônicas, aves e animais domésticos convivendo em harmonia. A governadoria é o coração administrativo, gerenciando serviços como alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito e transporte. O governador espiritual, coroado de luz, é auxiliado por 72 ministros, 12 por ministério. Os 6 ministérios são: regeneração, cuida dos serviços mais grosseiros, como recuperação inicial de espíritos sofredores; Ministério de Auxílio, focado em atendimento a doentes, socorros no umbral e na terra e preparação para reencarnações. Inclui as câmaras de retificação. Ministério da Comunicação, gerencia contatos entre planos. Ministério do Esclarecimento, promove educação e conhecimento espiritual. Ministério da Elevação, auxilia no progresso moral. Ministério da União Divina, representa os serviços mais sublimes, conectando com esferas superiores. André Luiz relata: a colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. A vida em Nosso Lar é semelhante às cidades terrestres, mas com ênfase no trabalho útil e na caridade.
Os habitantes, espíritos socorridos do umbral ou da crosta terrestre, são distribuídos em tarefas internas e externas pela governadoria, de acordo com suas aptidões. A jornada inclui descanso obrigatório e o trabalho é remunerado com bônus hora, experiência que acelera o crescimento espiritual. Por exemplo, a ministra veneranda acumulou 1 milhão de bônus hora em 200 anos. Atividades incluem orações coletivas ao crepúsculo, com hinos harmoniosos, visitas a parques e bosques e incursões de socorro ao umbral, com equipes acompanhadas por ibis e cães, que são aves grandes, brancas, semelhantes aos ibis sagrados do Antigo Egito. E cães grandes, geralmente de pelagem clara ou dourada, extremamente dóceis com a equipe, ferozes apenas com entidades perturbadoras que tentam atacar os socorristas. Não são bichos que nasceram e morreram na Terra e foram para nosso lar. São animais artificiais, espirituais, criados pela força mental dos espíritos elevados, exclusivamente para ajudar nos resgates no umbral. Funcionam como ferramentas vivas de luz. Os ibis localizam e purificam, os cães protegem e rastreiam. A música é essencial. Essas músicas procedem das oficinas e intensificam o rendimento do serviço. Espíritos menos evoluídos precisam de roupas confeccionadas, enquanto os mais avançados as plasmam por ideoplastia. A alimentação evoluiu para formas sutis, inalação de princípios vitais da atmosfera e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Apenas os necessitados recebem sopas, sumos e frutas semelhantes aos terrestres. André Luiz menciona: deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. No Bosque das Águas, visita-se o grande reservatório e o Rio Azul, destacando a importância da água. A saúde é tratada em hospitais espirituais, com passes e fluidos vitais. Espíritos encarnados podem visitar em desdobramento, aparecendo com características diferentes. Tecnologias incluem aerobus, veículos aéreos suspensos a 5 metros do solo, transportando muitos passageiros com velocidade, processos de televisão espiritual para orações e redes viárias interligando postos de socorro em outras regiões do Brasil. Nosso lar ensina que a vida espiritual é continuidade da terrena, com lei de causa e efeito, necessidade de trabalho e amor ao próximo. André Luiz conclui que é uma bênção de misericórdia para a preparação. Como ele diz, nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia. Essa descrição inspira a evolução, mostrando que o além é um lugar de oportunidades para todos. Para você, meu amigo, minha amiga, uma semana maravilhosa, cheia de paz e luz. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Bibliografia e referência. A fonte primária e essencial para a compreensão da colônia espiritual Nosso Lar é o livro homônimo Nosso Lar, publicado em 1944. A obra foi revelada pelo espírito André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O texto descreve a colônia como uma cidade de transição na ionosfera terrestre, detalhando sua organização em 6 ministérios, a vida de trabalho e regeneração, e a arquitetura que mescla elementos terrestres com avanços espirituais. A totalidade das informações sobre a estrutura e filosofia de Nosso Lar provém desta revelação de André Luiz a Chico Xavier.